Boa noite. Eu vou fazer a apresentação aqui do vídeo sobre segurança de redes de computadores e gerência de redes de computadores. Então aqui compartilhei o slide com vocês, né? Juntamente pelo Instituto, o curso, né? De especialização em rede de computação distribuída na modalidade EAD, juntamente OAB, Universidade Aberta do Brasil, com o Instituto Federal de Mato Grosso. Meu nome é Diego Sotiniski, sou do Polo de Sorriso. Vou estar abordando os temas segurança e gerência de redes. Segurança de redes e gerência de redes. O primeiro tópico que eu vou abordar é segurança de redes, que aborda o capítulo 2, 5 e 8. Segurança de redes de computadores. Vou tratar a segurança física, acesso às informações, a entrada, para você entrar, né, desde a primeira porta de acesso que você tem na empresa, para onde estão as informações, a lógica, né, o acesso aos sistemas, né, a segurança de backup, a segurança de redundância. Vou tratar sobre RAIDs, por exemplo. Vou tratar sobre segurança de acessos externos também, né, sistemas de CFTV para vigiar esses acessos de pessoas não autorizadas. Então, vou começar a falar um pouco. Vou tratar aqui do capítulo, vou começar pelo capítulo 2, que é o conceito de segurança física e segurança lógica, né? Então, a segurança física abrange todo o ambiente onde o sistema de informações está instalado, incluindo o prédio, portas de acesso, trancas, pisos, salas e os próprios computadores, né? Você tem que ter ali o perímetro de segurança, né? O acesso ao CPD, por exemplo, quais são as pessoas autorizadas a adentrar na sala do CPD, quem vai ter a chave, ou se for biométrico, quem vai ter registrado a digital, por exemplo, né? Segurança dos equipamentos, fornecimento de energia, se der uma queda de luz, por exemplo, vai ter algum no-break, vai ter um sistema de aterramento contra raios, contra queda de energia, um raio acabar caindo no sistema elétrico da empresa, vai ter um sistema ali, uma engenharia elétrica boa feita com para-raios, com aterramento, para que isso não venha danificar os equipamentos, né? Segurança externa e de entrada, né? Por exemplo, você tem que prevenir desde enchentes e alagamentos. Aquele local ali tem uma possibilidade de alagamento, tem uma possibilidade de raio, igual eu te falei, contra incêndio. Quando ocorrer algum incêndio, vai ter ali algum sensor, né, para avisar, vai ter algum sistema de CFTV, vai ter extintor ali próximo, o mecanismo de controle físico nas entradas e saídas, travas, alarmes, grade, sistema de vigilância, né? Tudo isso é tudo unido. Segurança da informação não é só da informação ali contida, não é só do dado, mas sim da chegada, do acesso. Eu vou falar ali mais para frente da você ter acesso ao sistema, você, né, sua senha, você ter um controle total, né, de segurança de tudo que é relacionado a TI. Então, controle de acesso, gerencia e documenta todos os acessos em ambientes, salas, andares e áreas. Sistema de alarmes, circuito de fechado de televisão, que é o CFTV que eu falei, né? Sistemas biométricos, segurança das salas de equipamento, né? O acesso até ela tem que estar protegida contra vandalismo, contra fogo, que eu falei, fumaças, gases corrosivos, poeira, tudo que venha afetar esses equipamentos, né? Venha prejudicar, por exemplo, a supressão de incêndios, né? A guarita, porta de vidro, porta de aço, porta do rack com chave, porta da sala cofre, né, que é a sala onde até você adentrar ou chegar ao rack tem essa sala com chave, por exemplo. Segurança do equipamento, né, as travas, computadores com disquete, você
pode inserir trava, você pode, por exemplo, contra pendrives, bloquear, desativar as entradas USBs ou algum sistema, algum software que exija senha quando você espeta o pendrive para que essas informações não saiam da empresa, né? Ou a BIOS, por exemplo, da máquina, você colocar uma senha, ela permite que toda a máquina tenha BIOS, né? Que é a memória, que é a memória do computador ali, que vem instalado ali o sistema da placa-mãe, né? Bem básico assim, falando da BIOS. Você colocar uma senha de inicialização para que outra pessoa não seja capaz de agregar outro HD ali dentro da tua máquina e inicializar, dar boot por esse segundo HD, colocar esse seu com senha como slave, né? Como segundo, e você conseguir fazer a cópia desses dados, né? Então proteger com senha, nunca dar acesso às pessoas, aos usuários, a senha de root administrador para que possa fazer qualquer tipo de configuração ou tenha acesso às informações. Você tem um sistema de redundância, né? Aqui eu já estou falando da redundância, né? Eu falei da física, da lógica, falei de acesso, agora que eu estou falando do sistema de redundância, né? Então, por exemplo, você ter dois computadores trabalhando ao mesmo tempo, você ter um computador deu problema, o outro assume, a empresa continua trabalhando, ou um RAID, um disco parou, o outro disco continua, o outro disco tem as informações necessárias. Fonte de alimentação também é uma coisa muito importante, né? Para não parar, ter que ter o tempo, trocar a fonte, religar o servidor. Então você tem duas fontes trabalhando, né, ao mesmo tempo, uma queimou, a outra continua, dá tempo de você depois programar uma parada, ir lá trocar, né, voltar, redundância de servidor. Sobre RAIDs, por exemplo, vou dar exemplo aqui, temos RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0 e 1, né? Um exemplo hoje muito utilizado é RAID 1, RAID 5. RAID 1 é quando você tem, os dados são gravados igualmente em dois grupos, pode ser lido de qualquer um dos grupos, né? Normalmente ela é feita alternando os discos, né? Ela faz a leitura em um e no outro, né? Mas também você pode definir preferencialmente a leitura de um e deixar o outro só para copiar, né? Você grava aqui, vai copiando para o segundo, né? Não há geração de paridade, mas uma redundância completa dos dados. Por exemplo, o RAID 0 é uma coisa que não é utilizada. Você tem uma performance melhor, né? Porque a gravação e a leitura do dado é feito paralelamente, uma vez em cada disco que possui sua controladora, porém se utilizado com a máxima performance, né? Mas, por exemplo, se der problema em um dos discos, você perdeu tudo, você não tem redundância. RAID 5, que é também bastante utilizado, como na RAID 1, você precisa ter 3 discos. No RAID 1 com 2 você consegue fazer RAID 1, mas no RAID 5 você precisa no mínimo 3. Né? Ela fica espelhada em 3 discos, cada gravação é gravada em um disco diferente. É possível que esse esquema reconstrua os dados de um disco perdido a partir de outro e da paridade. Caso mais de um disco falhe ao mesmo tempo, aí os dados são perdidos, não poderão não ser recuperados. Mas aí você tem mais uma redundância. Ao invés de ser igual no RAID 1, você tem um deu problema, o outro assume. No RAID 5 você tem 3 discos trabalhando, 3 discos, né, trabalhando junto, né? Ele é um método empregado muito storage, ele alia o performance e a segurança, pela redundância, né? Daí para você perder tudo seu dado tem que parar os dois, né? Então você tem um ainda ali trabalhando. No RAID 1 não, se parar os dois, acabou. No RAID 5 você tem que parar dois ao mesmo tempo, né? RAID 0 mais 1, onde os dados são divididos, os discos para melhor rendimento, usando outros discos para duplicar as informações. É possível utilizar o bom rendimento do RAID 0 com a redundância do 1. RAID 0 mais 1 é a boa performance do RAID 0, que eu expliquei, com o RAID 1. No entanto, é necessário mínimo 4 discos já para montar esse tipo de RAIDs.
Tais características fazem o RAID 0 mais 1 o mais rápido e seguro, porém o mais caro de ser implementado. RAID 1 já começa um valor, o RAID 5 já é outro valor, porque já agrega mais um disco, já agrega outro tipo de RAID, então o RAID 0 mais 1 já é um valor mais acima, né? Então, agora eu vou falar aqui sobre... Eu vou ter que pausar um pouco o vídeo aqui, mas já continuo.